Mensagem do Senhor. Vamos para a palavra, irmão. Glória a Deus. Perde o sabor. Jesus, tu és maravilhoso. No programa Jesus é Maravilhoso, é momento da palavra. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu quero convidar a todos que podem abrir a Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui, passear pela palavra de Deus, aprendendo com a palavra do Senhor, aprendendo com a Bíblia. Do jeito que está escrito aqui, eu entrego a mensagem do Senhor, tá? Não se escandalize, não se espante, porque o pastor Leandro não é religioso. Eu gosto de dizer que os religiosos foram que perseguiram mais o Senhor Jesus, que o acusaram, que chamaram o Senhor Jesus de endemoniado, que disseram que o Senhor Jesus expulsava demônio, fazia milagres, pelo príncipe Beelzebul. Foram os religiosos, e a maioria deles, a grande parte, tudo ancião, tá? Todos os mais velhos. Achavam Jesus menino. Um deles falou: tu não tem nem 50 anos, homem. Tu viste Abraão aonde? Então, tinha despeita com Jesus, inveja e muitas coisas. Então, eu entrego a mensagem do Senhor assim como ela é. Glória a Deus. E eu tenho essa liberdade da parte de Deus de poder entregar. Glória a Deus. Pastor Leandro não é vendido. Glória a Deus. Eu não fui comprado. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Aqui, eu vou ler aqui em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. O versículo 13. Vamos ler até o 18. Diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Continuando. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Os amados conhecem a história. Deus envia Samuel para ungir um novo rei porque havia rejeitado aquele ungido que Deus tinha escolhido e rejeitou. Deus escolheu Saul para ser ungido, para ser rei, e depois o rejeitou porque entrou na rebeldia. Glória a Deus. Deus agora envia o profeta Samuel que unge Davi. E nesse momento, o Espírito do Senhor se retirou-se. Era ungido, vai ser um Espírito de Deus na vida. E Deus permitiu e enviou um espírito mau para ficar atormentando o ungido que estava na rebeldia. E o ungido verdadeiro agora, que era para assumir o trono, sentar na cadeira de honra, tinha um Espírito Santo, mas estava distante. Vamos continuar. Versículo 15. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Deus mandou para você um espírito mau. Deus permitiu. Ele enviou um espírito para te atormentar, porque você é um rebelde. Você desobedeceu ao Senhor. É um ungido, mas um ungido rebelde. Versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Claro que era com ele, porque o Espírito do Senhor estava com Davi agora. Se retirou-se de Saul, porque o Espírito Santo de Deus, ele não fica habitando com o rebelde. Pode ser ungido, mas se for rebelde, desobediente, não obedece mais às ordens do Senhor, é ungido só de nome. Pode estar sentado no lugar de honra, mas o Espírito do Senhor não está mais controlando, guiando. Ele está com aquele com quem ele escolheu. Porque Deus trabalha assim, desta maneira. E disseram: olha, o Senhor é com ele. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar. Capítulo 17, aí pertinho de 1 Samuel. É só virar a página. Capítulo 17, versículo 25. Vamos ler até o 27. Está escrito assim, na palavra do Senhor.
E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Deixa eu dar uma pausa. Davi, como é que é a história aí, meus irmãos? Quer dizer que o rei Saul prometeu, vai fazer o quê ao homem que derrotar esse gigante aí, tirar essa afronta? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Olha. No versículo 27 diz assim: e o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Glória a Deus. Observe que o rei, segundo a palavra de Deus, tinha dito: olha, quem conseguir matar esse gigante e derrotar, eu vou fazer isso, vou enriquecer, vou dar minha filha em casamento, a família não vai pagar imposto. Davi vai, os irmãos conhecem a história, e vence o gigante. O rei fez com o Davi o que tinha falado que ia fazer? Não fez não. Por quê? É mentiroso, é ungido caído. Falou que ia fazer, o menino foi lá, conseguiu, matou, e não, cadê que ele deu a filha dele para casar? Cadê que ele colocou para ficar? Cadê? No mentiroso, homem mentiroso, homem nojento. Assim é, ungido caído. Agora eu quero chamar a atenção aqui, verdade, meu Deus, para os amados, porque Saul passou 40 anos na cadeira de poder, 40 anos como ungido, e o povo seguindo ele. Ora, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, ele dá sinais. É verdade, quando ele não fala pessoalmente para os servos dele: olha, eu rejeitei este homem, eu não estou mais com ele, isto é um ungido rejeitado, não siga mais ele, não apoie mais ele, não ajude mais este ungido rejeitado. Por quê? Porque quem ajuda, quem fica perto de um ungido rejeitado, porque não foram seguir a Davi, porque não ficaram junto de Davi, quando um ungido rejeitado tentou matar o verdadeiro. Ele fugiu sem fazer nada, só por causa de inveja. E eles sabiam, corria já uma fofoquinha entre eles: olha, eu fiquei sabendo que Samuel parece que ouviu foi Davi, viu? Por isso que o rei quer matar ele, o rei está com inveja. E por que não deixaram o rei sozinho, um ungido caído, um ungido rebelde sozinho, e foram seguir o ungido verdadeiro? Ficaram com Saul 40 anos até morrer junto com ele, na batalha, na guerra. O final de todos aqueles que seguem o ungido caído rebelde vai ser o final do ungido, vai ser morte, vai ser tristeza. Cada um vai dar conta de si mesmo. Nós temos que ter cuidado para não ficar seguindo, apoiando ungidos que são rebeldes, como está escrito aqui na palavra de Deus. E ainda persegue os verdadeiros, porque percebeu: opa, agora é dele, a cadeira vai ser dele, o trono vai... Temos que matar o verdadeiro. É verdade. Porque eu também sou ungido, só que quem estava com ele era um espírito mau que veio da parte do Senhor. Glória a Jesus. Porque o Espírito de Deus estava com Davi, o verdadeiro que Deus agora escolheu. Passou 40 anos e o povo seguindo, até que um dia morreu um bocado na batalha. Morreu, aí deixaram de seguir. Aí os anciãos falaram: olha, Davi, é tu que anteriormente entrava e saía, e Deus falou que tu ia reinar, e você sabia? Porque não fizeram nada, porque não foram apoiar ele quando aquele ungido falso estava ali, o rebelde estava ali. Vamos continuar. Livro de 1 Reis, capítulo de número 22. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 4 a 8. Deixa eu correr para dar tempo. Diz assim: Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como o teu cavalo. Glória a Deus. Aleluia. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Aí os profetas todos disseram assim: sobe, porque o Senhor o entregará na tua mão. Versículo 7. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Jeosafá: não fale assim, ó rei,
Observe que o rei aqui tinha 400 profetas, tudo vendido, Glória a Deus. que dizia o que queria para o rei, para agradar o rei. Aqui também o rei era ungido. Aleluia. Um ungido rebelde, que desobedecia a Deus, estava sozinho, tinha só o nome. Se era ungido um dia, agora não, o Espírito Santo não está mais com ele. Aí chega esse profeta de Deus verdadeiro, inclusive os profetas falsos estavam lá profetizando. Eram ungidos também, profetas ungidos falsos. E o povo dando ouvido. Por que o povo dava ouvido aos falsos? Quando os verdadeiros às vezes falam e fica do lado, fica apoiando. Quem apoia ungido, o profeta falso, morreu tudinho, porque os profetas, vai que vai vencer. Olha o que o verdadeiro falou aqui, capítulo 22, o versículo 19 agora. Diz assim, quando chegou o profeta verdadeiro, disse assim. Glória a Então Deus. ele disse, o profeta verdadeiro falou assim, ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aleluia. E disse o Senhor, quem induzirás Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, olha, e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu o induzirei. Aí o Senhor perguntou, com o quê? Aí esse espírito respondeu, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, aí o Senhor respondeu para esse espírito, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Deus permitiu, Deus deu ordem. Glória a Jesus. O espírito de mentira, um dos anjos que faz parte do diabo ali, disse, ei Senhor, eu posso fazer esse negócio aí, esse trabalho aí, eu faço. Porque eu vou mentir, eu sou mentiroso. Os anjos aqui do Senhor não vai mentir. Então, vá lá, vá e vai prevalecer. Porque eles merecem isso. É um espírito de mentira da boca deles, porque são rebeldes. Não obedece mais a minha voz, entristece o meu espírito. Não obedece quando o meu espírito manda fazer, não quer fazer. Então quem vai ficar perto deles é um espírito de mentira. Deus é bom, viu? Maravilhoso. Continuando agora. Glória. No versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Aí o versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo. Olha, um profeta falso que parece que era o líder do grupo dos 400. Ele chegou lá pro verdadeiro e feriu ele no queixo. E disse assim para ele, olha, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Meus amados, estão entendendo que ele acreditava realmente que quem estava usando ele era o Espírito Santo? Deus é lindo. Ele acreditava que era Deus que estava usando ele. Da onde saiu o Espírito Santo de mim para ir falar para você e dar uma tapa no profeta verdadeiro? Só porque estava sendo amparado pelo rei que é ungido. O rei ungido, outro ungido caído. Amparou 400 profetas falsos. Dava apoio, comia na sua mesa, recebia a regalia do rei. Aí ele vai, o espírito não saiu de... Observe que ele estava enganado. Tinha um espírito imundo na vida deles. Glória a Deus. Ele estava sendo usado pelo espírito de mentira, Oh, pelo glória, espírito imundo. aleluia. E o povo deu ouvido aos ungidos falsos, mentirosos, e Micaías falando, não vá, se vocês for, vão morrer. Eles se rebelaram contra a voz do espírito e contra a voz do profeta dele também. Resultado, os irmãos conhecem a história, e aqueles que não conhecem vão conhecer agora. Foram e morreram na batalha. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Pastor tinha 400, só tinha um homem só. Quer dizer que esse homem sozinho disseram que ele que era o demoniado. Na verdade era eles. Os 400 e o rei. Tudo endemoniado. E aquele homem estranho para eles, que não estava lá participando da mesa. Era um estranho. Eu não gosto desse homem. Só fala coisa mal de mim porque você não prestava. Por isso que falava coisa mal. Era um ungido caído. Mas vamos continuar para dar tempo aqui. Glória a Jesus. Vamos para o profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 27. Versículos Deus é lindo. de 12 a 18. Deixa eu correr para dar tempo. Diz assim. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Deixa eu dar uma pausa. Deus mandou o profeta Jeremias, outro ungido, agora verdadeiro, entregar uma mensagem. Disse: olha, pessoal, meus irmãos, não vão brigar com o rei Nabucodonosor, não. É melhor vocês servir a ele, porque Deus permitiu e trouxe aquele servo dele para
dominar todo mundo. Não é para se rebelar, viu? Essa é a mensagem do Senhor. Só que apareceu um outro profeta falso. Oh, Deus maravilhoso. Outro ungido falso. Profeta ungido falso. Disse, olha, o Senhor falou para mim que não vai ser bem assim não. Jeremias está falando aí, mas daqui a 2 anos, Deus vai quebrar o jugo, vai trazer tudo de volta que eles levaram. Você quer ver agora? Jeremias capítulo 28, versículo 10. Então Ananias, o profeta, esse Ananias era o profeta falso, que ouviu Jeremias falar. 28, capítulo, versículo 10, diz assim: então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Quando Jeremias escutou aquilo, vamos embora, não vou ficar brigando aqui, já entreguei a mensagem do Senhor. Esse homem se levantou aí, dizendo que eu estou mentindo, falando que Deus falou com ele daqui a 2 anos, Deus mandou dizer que era para entregar, como é que não vai acontecer? Foi embora. Versículo 13. Versículo 12. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o seu pescoço, dizendo, vai, volte lá, diga a Ananias, que assim diz o Senhor, jugos de madeira você quebrou, mas em vez dele farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Porque era um profeta, um ungido mentiroso, que tinha se vendido também. Se levantou contra Jeremias, mas ele morreu e Deus cumpriu a palavra dele. E aqueles que confiaram nesse profeta falso também morreram, ficaram lá e morreram. Eu quero chamar a atenção que quando Deus falar, através dos servos dele, cuidado para não ser enganado pelas aparências. Mas, meu Deus, esses profetas que estão aqui na casa do rei, são bem vistos, têm fama, eles têm até os títulos bonitos, e esse outro aqui, nem... por que esse outro aqui está falando diferente daquele? Ele não está sentado na cadeira de honra? Se está na cadeira de honra é porque Deus quer. Como ele passou 40 anos rejeitado, endemoniado, sentado, até Davi assumir, porque o povo continuava a ajudar. O povo continuava, vamos fortalecer o rei. Ele é ungido, que ungido, que nada. É ungido rebelde, assim como o diabo. Vamos agora para Mateus capítulo 25, que aqui eu vou parar. Tinha muitas mais coisas para falar da palavra de Deus, para entregar a mensagem, mas não dá mais tempo. Mateus capítulo 25, e o versículo 41. O Senhor Jesus vai dizer para muitos assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Observe, preparado para o diabo e seus anjos. Meu Deus, mas não eram os anjos do Senhor? Por que agora é o diabo e seus anjos? Não eram os anjos do Senhor? Porque deixaram de seguir o Senhor e foram seguir ao ungido rebelde. Ele foi o primeiro. Eis que tu eras querubim ungido da guarda. Ele foi o primeiro ungido. Depois se rebelou-se contra Deus. E aqueles que estavam ali próximo a ele, em vez de ficar do lado de Deus, deixar o rebelde sozinho, mesmo sendo ungido, foi seguir ele. Resultado, passaram de anjos de Deus para os anjos do diabo. Porque tiveram o mesmo fim que o ungido rebelde. Eu estou falando aqui para a amada igreja do Senhor e para aqueles que têm um temor de Deus. Cuidado, porque cada um vai pagar por si mesmo. Mas não seja enganado por ungidos que já caíram. Já estão na rebeldia, como o primeiro ungido rebelde, que foi Satanás. Pastor, como é que eu sei? Deus fala com você. Através da sua palavra, Deus dá sinais. E se Deus falar com você pessoalmente, que você não deve ajudar, mas é um rebelde, mas é um ungido caído, não importa se ele estiver sentado em qualquer lugar que seja, em cadeira de honra que seja, se Deus não está com ele, cuidado para não se envolver com ele. Porque a maldição que está sobre a vida dele vai para você sem você querer. E o mesmo fim
Esta é a mensagem que eu quero trazer para você. Todos aqueles que seguirem ungidos rebeldes terá o mesmo fim daquele rebelde. Vai seguir o mesmo fim. Cuidado para não passar de servo de Deus para servo do homem. Anjos de Deus para anjos do diabo. Uma coisa terrível. Serviu a Saul durante 40 anos, ungido e demoniado. Enquanto o verdadeiro estava fugindo, se escondendo, porque aquele queria matar ele. E o povo, em vez de apoiar o verdadeiro, ficou com o falso. Cuidado, guarda esta palavra, porque é da parte do Senhor para você. Verdade. Todos que seguirem Glória a Jesus. e que submeterem a ungido Aleluia, rebelde, ajudando, Deus. apoiando, terão o mesmo fim que eles. E agora eu vou orar, e o próximo sábado, se o Senhor Jesus não voltar, estamos aqui com a graça dele, para entregar mais chave do Senhor e mais um culto. Glória a Deus. Se você quer sair do grupo dos rebeldes, fazer parte, diga assim: Senhor Jesus, eu quero fazer parte do teu reino. Falou isso? Vou orar por você e encerrar. Pai, em nome de Jesus, quem fez esta simples oração, meu Deus, perdoa todos os pecados, traz para o teu reino, saiu do grupo dos rebeldes, meu Deus, escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido e maravilhoso Espírito Santo, seja com todos vós agora e para todos sempre. Glória a Deus. Amém. Jesus, tu és maravilhoso. Final de mais um programa. Jesus é maravilhoso. Até o próximo programa. 96,1 FM.